Pessoal, os parâmetros de especificação dos controladores de carga são obtidos das características elétricas do gerador ou painel fotovoltaico, certo? Quais características são essas? Potência do painel ou potência do meu gerador, corrente que flui do gerador até as baterias e a tensão que também está conectada do meu gerador até as baterias, ok? Outros pontos a serem analisados são as curvas características da bateria a ser utilizada, como as curvas de carga e descarga, certo, pessoal? A gente vai ver um exemplo de uma curva de carga no decorrer da aula, ok? Pessoal, tranquilo? Essas curvas são importantes para determinar o comportamento da carga durante o procedimento de carga, né, com relação ao meu gerador fotovoltaico, e o comportamento da descarga da minha bateria quando ela é conectada à unidade consumidora, certo, pessoal? E aí eu vou ter que analisar essas curvas e determinar qual o controlador de carga mais adequado. Outro parâmetro da bateria ser estudada é a estimativa de vida útil desejada, certo, pessoal? Quando eu tenho descargas excessivas ou quando eu tenho sobretensões excessivas também no processo de carga, eu posso ter a redução da vida útil do meu banco de baterias. Então, para que eu mantenha essa vida útil estimada do banco de baterias do meu sistema fotovoltaico isolado, ele pode ser um parâmetro também para a questão da escolha do meu controlador de carga, certo? De modo a proteger melhor o meu banco de baterias contra essas sobrecargas e também contra essas descargas excessivas, ok? A corrente do controlador, pessoal, deve ser maior do que a corrente de curto-circuito do gerador, certo? No caso, a corrente de curto-circuito do meu sistema fotovoltaico, a gente viu na aula passada o que seria essa corrente de curto-circuito, certo? Seria a corrente quando os terminais da minha célula, no caso aí, os terminais do meu sistema fotovoltaico, eles entram em contato, ou seja, o positivo e o negativo do meu sistema fotovoltaico estão diretamente ligados para uma determinada quantidade de radiação, certo? Específica. Geralmente, em sistemas STC, utiliza 1.000 watts por metro quadrados, certo? Essa informação aqui da corrente de curto-circuito, ela é dada no datasheet do painel fotovoltaico, ok? E deve ser acrescido 25% com relação a essa corrente de curto-circuito, com tensão em torno de 12, 24 ou 48 volts, que são as tensões utilizadas nos bancos de baterias. Beleza? Tranquilo? Pessoal, outros pontos a serem analisados para o controlador de carga. Estratégias de controle através da técnica do PWM, ou modulação por largura de pulso, certo, pessoal? Essa técnica PWM também é utilizada no funcionamento do inversor de frequência, certo? Da transformação da energia em corrente contínua para corrente alternada, ok? Beleza? Desconexão e reconexão da carga, proteção contra descargas excessivas. Então, como eu falei há uns slides atrás, o controlador de carga deve ter a capacidade de desconectar e conectar a carga elétrica que está ligada diretamente à bateria, ok, pessoal? E quando eu tenho uma situação de descarga excessiva ou de descargas excessivas, o meu controlador ele deve ser capaz de proteger as baterias contra essas descargas excessivas, devido também às estratégias de controle que são utilizadas, ok? Beleza? Proteção contra a corrente reversa, que a gente viu que pode ser utilizada com o diodo de bloqueio. Proteção contra sobretensões na entrada do controlador, certo? Como as tensões, como eu expliquei, das baterias são 12 volts, 24 volts e 48 volts, esses valores não devem ser muito superados, certo? Não devem apresentar sobretensões muito altas, certo? Com relação às baterias.
no processo de carregamento de uma bateria, nós precisamos geralmente de uma tensão um pouco maior com relação a essa tensão nominal, para que a gente tenha a possibilidade do fluxo de corrente para que ocorra o carregamento das baterias. Mas, por exemplo, uma bateria de 12 volts sendo alimentada por uma tensão de 17 volts, já seria uma sobretensão muito alta nos terminais da bateria. Então, o controlador de carga ele deve ser capaz de proteger as baterias com esse nível de sobretensão que possa ocorrer. Beleza? Tranquilo? Proteção contra a inversão de polaridade, tanto na conexão do painel fotovoltaico quanto na conexão da bateria, certo, pessoal? Essa questão da inversão de polaridade. A bateria ela tem a polaridade positiva e negativa, né? Para que não ocorra a inversão de um positivo estar no negativo e o negativo estar no positivo. Isso pode provocar problemas com relação às baterias. Então, essa inversão de polaridade aí, tanto com relação à conexão do gerador fotovoltaico, quanto a relação da conexão das baterias com relação ao inversor de frequência, por exemplo, ele também deve ser previsto no uso do controlador de carga, certo? Para que não tenha desconformidades nas polaridades. Quando é em corrente alternada, essa polaridade ela não tem tanta importância. Mas quando é em corrente contínua, que é o caso das baterias do gerador fotovoltaico, por exemplo, essa polaridade ela é importante, porque eu posso provocar correntes invertidas em algum outro equipamento e esse equipamento pode ser danificado, beleza? Pessoal, mais alguns pontos aqui que são analisados na proteção dos sistemas, né, fotovoltaicos isolados pelos controladores de carga e, consequentemente, a escolha do controlador de carga em si. Proteção contra a inversão da sequência na conexão da bateria com o módulo ou com o meu sistema fotovoltaico, ok? Proteção contra curtos-circuitos na saída para a carga, certo? Então, o controlador de carga ele deve ser, ele deve agir rapidamente quando ocorre curtos-circuitos no lado da carga elétrica, no lado da unidade consumidora, certo? Então, ele deve ser capaz de proteger o banco de baterias, bem como o meu sistema fotovoltaico instalado, né? Quando ocorre curtos-circuitos na carga da unidade consumidora, ok? Grau IP adequado, esse grau IP, pessoal, é uma classificação dos equipamentos elétricos, basicamente, ou em outros equipamentos também, eu acho que existem, com relação a água, com relação a gotas, com relação a corpúsculos, com relação a poeira, certo? Que podem interferir no funcionamento do meu controlador de carga. Então, quanto pior o ambiente que está sendo colocado o meu sistema fotovoltaico isolado com relação a intempéries ambientais ou intempéries externas, melhor tem que ser o grau IP, certo? Com relação a isso que eu falei, chuva, água, poeira, corpúsculos que podem adentrar nesses componentes elétricos, ok? Beleza? Aí eu tenho o IP55, IP45, IP65, vai depender do tipo de ambiente que você está trabalhando no sistema fotovoltaico isolado. Operação nas condições normais dentro da faixa de temperatura e umidade declaradas, certo, pessoal? Então, a temperatura e a umidade são importantes no funcionamento dos circuitos elétricos, principalmente a temperatura, certo? A gente viu na outra aula que a temperatura influencia também na tensão de circuito aberto das minhas células fotovoltaicas, né? Então, a temperatura também é um fator limitante com relação aos controladores de carga, certo? Bem como a umidade, né? Geralmente, como esses sistemas isolados são instalados em um ambiente mais aberto, né? Devido à localidade de difícil acesso, eu posso ter regiões que tenham grande umidade, né? E a umidade pode provocar também danos ao meu componente, que seria o controlador de carga, tá? Segmento de ponto de máxima potência, ou SPPM, ou MPPT, certo?
certo? Ele pode se chamar também MPPT, que é uma tecnologia utilizada, pessoal, para procurar o melhor ponto de potência, ou o melhor ponto de máxima potência, de acordo com os níveis de tensão e os níveis de corrente do meu gerador fotovoltaico, ok? Então, pessoal, falamos sobre o controlador de carga, falamos sobre os tipos, para que ele serve, e agora nós vamos falar sobre os acumuladores de energia ou as baterias, beleza? Então, pessoal, outro componente importante para o sistema fotovoltaico isolado é o conjunto de acumuladores de cargas ou banco de baterias, certo? A gente já falou sobre qual a sua função no sistema fotovoltaico isolado, né? Este é importante para atender a demanda em períodos de baixa geração ou quando a geração é nula, por exemplo, durante a noite, né? Não é isso? Quando eu não tenho mais a luz solar incidente nos meus painéis ou no meu gerador fotovoltaico, a energia que será utilizada para atender as unidades consumidoras será a energia dos acumuladores de carga que foi acumulada durante o dia, certo? Parte da energia gerada durante o dia pelo gerador fotovoltaico é armazenado, certo? É armazenada, no caso, né? Em baterias que são acionadas durante o período de insolação insuficiente, certo, pessoal? Então, quando eu não tenho insolação suficiente para que a potência gerada pelo meu gerador fotovoltaico seja adequada para a minha carga elétrica da minha unidade consumidora, o banco de baterias entra em ação, gerando a sua energia, no caso não é gerando, né, transferindo a sua energia que foi acumulada para a unidade consumidora em questão. Beleza? Tranquilo? Pessoal, o banco de baterias, certo? Ou os acumuladores de carga pode ser utilizado, certo? O banco de bateria pode ser utilizado em sistemas fotovoltaicos conectados à rede, certo? Muita gente me perguntava se não poderia utilizar um banco de baterias com um sistema interligado à rede. A possibilidade técnica existe, mas a possibilidade regulamentar não possibilita ainda aqui no Brasil, certo? Eu vou passar aqui o slide e a gente vai entender um pouco por quê, certo? Este tipo de operação, pessoal, é o que a gente chama de operação ilhada, certo? Quando eu tenho uma falta de energia perante a concessionária, eu perco a sincronia do inversor de frequência conectado à rede, certo? Com relação à concessionária, beleza? E aí, em tese, eu poderia utilizar o banco de baterias ou o meu sistema de acumulador, o sistema acumulador de carga, para suprir aquela minha demanda durante o período de falta de energia, que pode durar horas ou pode até durar dias. Um exemplo aí foi a questão do Amapá, por exemplo, que o transformador lá entrou em colapso, não tinha um transformador reserva e o estado todo praticamente ficou sem energia durante dias, ok? Em alguns casos, essa queda de energia com relação às concessionárias, em alguns casos, no caso, em vários casos, né? Essa queda de energia com relação à concessionária, ela dura em torno de horas, certo? Mas mesmo assim, poderia ser utilizado o banco de baterias por essa operação ilhada, né? A energia que foi acumulada pelas baterias poderia fornecer energia para a unidade consumidora, certo? Desde que o banco de baterias fosse dimensionado adequadamente, ok? Esses tipos de sistemas, pessoal, com operação ilhada, são encontrados em países da Europa e dos Estados Unidos, certo? Então, lá, nessas regiões do globo, né, são permitidas essas operações que a gente chama de operações ilhadas, ou operação ilhada, ok? Mas, pessoal, aqui no Brasil, as resoluções vigentes ainda não prevê esse tipo de operação, certo? Devido à exigência das concessionárias, certo? Na minha opinião, como profissional, seria mais uma questão do lobby das concessionárias com relação aos órgãos governamentais, porque essa operação ilhada aqui poderia ser facilmente aplicável, mesmo que as baterias ainda sejam caras, mas as tecnologias tendem a se desenvolver e tendem a ser mais baratas com o decorrer do tempo, certo? E com a manutenção correta, você tem uma sobrevida
desses componentes por mais tempo, certo? Então, as concessionárias exigiram que essa operação ilhada não fosse regulamentada pelas normas, pelas resoluções vigentes com relação aos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, certo? Devido à exigência das concessionárias, sendo preferível a proteção contra ilhamento. Então, essa proteção aqui a gente vai ver melhor quando estiver falando sobre os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, mas a proteção contra ilhamento é uma proteção que existe no próprio inversor de frequência, certo? Que quando eu tenho a falta de sincronia entre a frequência do inversor e a frequência da rede e da concessionária, quando eu tenho essa perca de sincronia, o inversor de frequência ele ativa a sua proteção contra ilhamento e desliga o sistema fotovoltaico como um todo, ok? E aí, por questões regulamentares e também, na minha opinião, com relação ao lobby das concessionárias, a operação ilhada ela não é permitida aqui no Brasil, ok? Pessoal, vamos definir o que é a bateria, né? A bateria é um conjunto de células eletroquímicas conectadas em série ou em paralelo, de modo que a gente tenha uma quantidade de energia adequada para atender aquela minha demanda, certo? Há uma tensão 12 volts, 24 volts ou 48 volts, geralmente, e um nível de corrente também adequado, certo? Para aquela minha operação. E como a gente está falando de sistemas fotovoltaicos isolados, a gente poderia associar aos sistemas fotovoltaicos isolados, ok? Mas a bateria seria basicamente isso, um conjunto de células eletroquímicas ligados em série ou em paralelo, ok? Estas células, pessoal, são capazes de armazenar energia por meio do processo eletroquímico das reações de oxirredução, certo? No processo de carregamento. O processo de descarregamento também é um processo eletroquímico, certo, pessoal? Ok? Mas aqui, esse processo aqui é um processo forçado, certo? Eu tenho a energia elétrica sendo imposta à bateria e o processo eletroquímico ocorre devido à presença da corrente elétrica que vem dos geradores fotovoltaicos. Quando eu tenho a ligação das baterias com relação à carga elétrica, por exemplo, eu tenho o processo inverso, né? O processo eletroquímico seria de doação ou circulação de elétrons da bateria até a carga elétrica, mas não deixa de ser um processo de oxirredução também, ok? A tensão elétrica, pessoal, presente nos terminais da bateria ou do banco de baterias é uma tensão contínua, como eu já havia falado. E quando aplicada a uma carga elétrica, a corrente gerada também será contínua. Isso se eu não tiver o inversor de frequência, né? A corrente gerada é, por consequência, também de uma corrente contínua, ok? Beleza? Se tem uma tensão contínua, eu vou ter uma corrente contínua associada. Se eu tiver uma tensão alternada, eu vou ter uma corrente alternada associada, ok? Então, aqui, pessoal, são figuras que eu peguei da internet, certo? De baterias, de acumuladores de carga, que são... Aqui é um acumulador de carga para sistemas fotovoltaicos off-grid da baterias Moura, certo? Ok? E aqui é uma versão explodida de uma bateria ou de um acumulador de carga de chumbo ácido, certo? Aí aqui eu tenho várias coisas, ó, várias partes. Eu tenho uma grade, certo? Tem uma placa positiva, o terminal positivo da bateria. Tenho o papel separador de microporoso, certo? Ele separa as regiões positiva e negativa da minha bateria, certo? Mas ele é microporoso, ou seja, ele permite ainda o fluxo de algumas coisinhas para que a reação eletroquímica de oxirredução aconteça, tanto durante o carregamento quanto durante o descarregamento, certo? Como essas baterias de chumbo ácido utilizam um eletrólito, ou praticamente todas as baterias utilizam um eletrólito como meio de transporte de íons, certo, pessoal? Esse papel separador microporoso, ele isola as placas, certo? Positivo e negativo da bateria,
mas permitem o fluxo dos íons para que eu tenha as reações de oxirredução dentro da bateria, ok? Pacote da placa positiva, aqui, e aqui polo negativo, certo? E aqui eles têm uma válvula, ok? Uma válvula, muito provavelmente, eu acho, desculpa o desconhecimento da função desse componente, mas pelo nome, essa válvula deve ser para retirada do fluido eletroquímico, certo? Do eletrólito, né? Do eletrólito da bateria, ok? No caso, a retirada e a recolocação desse fluido, né? Na bateria. Ok, pessoal? Então, aqui é uma representação da bateria da marca da Baterias Moura, eu peguei aleatoriamente, certo? Que são utilizadas em sistemas fotovoltaicos off-grid, e aqui é uma versão explodida de uma bateria de chumbo ácido, ok, pessoal? Tranquilo? Que demonstra de forma explodida as partes construtivas de uma bateria de chumbo ácido, ok? Então, pessoal, as baterias podem ser classificadas de acordo com o material, certo? Ou tipo de células que as constituem em duas classificações, ó. Carregáveis, certo? Como, por exemplo, baterias de automóveis, são baterias carregáveis, e não recarregáveis, e não carregáveis, né? Por exemplo, pilhas utilizadas ou baterias utilizadas em alguns aparelhos eletrônicos. Muitos deles são não carregáveis, certo, pessoal? Beleza? Já essas baterias carregáveis, como eu citei, pode ser, por exemplo, as baterias utilizadas na parte eletrônica ou na parte elétrica de algum automóvel, ou as próprias baterias utilizadas em sistemas fotovoltaicos isolados, certo? Como o próprio nome diz, um permite o carregamento, o recarregamento, no caso, e o outro não permite o recarregamento. Quando chega a um nível mínimo de carga, essas baterias não recarregáveis, não carregáveis, não permitem o recarregamento, certo? Novamente, para que ele possa ser reutilizado. E existem dois tipos de células, ok, pessoal? As células primárias e as células secundárias. A gente vai ver o que são essas células primárias e secundárias mais à frente. Pessoal, as baterias com células primárias são aquelas que podem ser utilizadas somente uma vez, ou seja, são as células que são utilizadas em baterias não carregáveis, tá certo? Ou seja, não são recarregáveis. Então, essas células não permitem o recarregamento, certo? Com a aplicação de uma corrente elétrica, tá? Quando descarregadas, as baterias primárias perdem a vida útil, devendo ser descartadas. Como eu dei o exemplo, baterias que a gente encontra em aparelhos eletrônicos, por exemplo, beleza? Nos brinquedos antigos que utilizavam pilhas e pilhas, né? Quem já teve aí o PlayStation que jogava com a mão, eu esqueci o nome agora, que ele utilizava, eu acho que eram 4 a 5 pilhas, ou era uma coisa assim, eram várias pilhas, que quando descarregavam aí tinha que trocar. Então, aquelas pilhas são pilhas com células primárias, que não são capazes de serem recarregadas, ok? Este tipo de baterias, certo, pessoal, são geralmente utilizadas em sistemas de baixa potência, como relógios, certo? Um relógio de pulso, tanto analógico quanto digital, certo? Calculadoras e aparelhos portáteis, ok? As baterias de células secundárias, pessoal, fazem a composição de baterias recarregáveis, ou seja, tem o procedimento oposto às células primárias. Então, elas têm essa capacidade de recarregamento, podendo ser recarregadas com tensão ou corrente, certo, pessoal? Mas se eu tenho tensão, muito provavelmente eu vou ter uma corrente associada aí, circulando por essa bateria. Estas baterias, pessoal, são conhecidas como acumuladores, certo? Ou baterias de armazenamento. Então, essas células são a base das baterias, por exemplo, dos sistemas fotovoltaicos isolados, que são baterias recarregáveis, ok? São úteis em aplicações de longa duração, inclusive nos sistemas fotovoltaicos, como eu
já citei, ok? Também citei o exemplo de baterias utilizadas em automóveis, certo? Alguns exemplos de acumuladores, ó, que apresentam células secundárias. Acumuladores de bateria do tipo chumbo ácido, níquel-cádmio, aqui NiCd, níquel hidreto metálico, NiHm, certo? Ou baterias de íon de lítio, certo? Que até um tempo atrás eram consideradas as novas tecnologias com relação às baterias, certo? Que são essas baterias de íons de lítio, que tinham um tempo de carregamento muito rápido, certo? E um tempo de descarregamento muito longo, certo, pessoal? Então, essas tecnologias aí que eu citei são acumuladores ou baterias que utilizam células secundárias como principais constituintes, ok? Galera, aqui eu tenho um quadro representativo com algumas características das baterias ou acumuladores de carga, né? Ou baterias que utilizam células secundárias, tá? Então, eu tenho aqui ó, o tipo de tecnologia, o eletrólito usado, a densidade energética em watt por quilograma, a densidade energética em watt-hora por litro, certo? Eu suponho que essa densidade energética aqui é relativa ao eletrólito usado, tá? A eficiência de cada uma dessas baterias, a vida útil em anos, a vida cíclica, que é o número de ciclos de carregamento e descarregamento que essas baterias podem apresentar, a temperatura de operação durante a carga e a descarga, certo? E aplicações típicas. Então, vou comentar aqui um pouco essa tabela com relação a algumas tecnologias. Ó. Com relação à eficiência, por exemplo, as baterias de íon de lítio, por exemplo, podem apresentar eficiência entre 90% e 95%, certo? Superando as baterias, por exemplo, mais usadas, que são essas daqui de chumbo ácido, que utilizam o ácido sulfúrico como eletrólito. Já as baterias de lítio utilizam polímeros orgânicos como eletrólito, certo? Permitindo assim melhor eficiência com relação às baterias mais comuns, ok? Então, temos aqui, ó, densidade energética também é maior, a densidade energética em 1 watt-hora por litro também é maior, certo? O range de temperatura também é maior, ok? E aplicações, ó, essa tecnologia nova das baterias de íon de lítio podem ser aplicáveis a uma gama de aplicações, ó. Notebooks, celulares, filmadoras, smart cards, veículos elétricos e veículos híbridos, certo? Então, essas baterias aqui de íons de lítio tendem a ser um bom futuro dos acumuladores de carga e o futuro mais, vamos dizer assim, mais interessante também para as baterias de sistemas fotovoltaicos isolados, já que apresentam boa eficiência, certo? E boas características de funcionamento. Mas ainda hoje, ó, por serem mais baratas, são utilizadas essas baterias aqui de chumbo ácido. Aí eu tenho aqui outras baterias, o que eu falei, né? O de níquel-cádmio, o de níquel hidreto metálico, eu tenho também a bateria alcalina de manganês, certo? E a bateria de cloreto de níquel e sódio, certo, pessoal? Que podem também ser tecnologias alternativas para a constituição de algumas aplicações com acumuladores de carga, ok? Então, seria basicamente esse comentário aí com relação a esse quadro. Então, se na apresentação, eu acho que dá para ver, quem vê no YouTube aí, dá para ver o quadro, dá uma olhadinha nessas tecnologias e quem tiver interessado, dá uma pesquisada para ver qual a aplicação de cada um aí, como elas podem ser encaixadas aí, por exemplo, nos sistemas fotovoltaicos isolados. Certo, pessoal? Beleza? Pessoal, quando analisam as baterias, algumas terminologias são empregadas. E que terminologias são essas? Estas definem as características elétricas, certo, das baterias, bem como as suas características de funcionamento. Ok? Eu adiantei e falei que terminologias são essas, mas vamos lá agora. Que terminologias são essas que definem as baterias? Ó? Autodescarga, certo? Capacidade da bateria, ok? A carga da bateria, certo?
a descarga da bateria, o ciclo de carregamento e descarregamento da bateria, a densidade de energia, a profundidade de descarga e a taxa de carga e descarga. Então, a gente vai ver tópico por tópico, certo? Nos próximos slides, para a gente entender como essas baterias são classificadas com essas terminologias. Elas são muito importantes quando a gente está escolhendo o controlador de carga, que a gente viu nos slides anteriores, certo? Principalmente essa característica aqui, ó, essas características aqui, capacidade, carga e descarga. Pessoal, começando pelo primeiro tópico lá do slide anterior, a autodescarga, certo? É um processo espontâneo, certo, de descarga, no qual as baterias se descarregam gradualmente por processos eletroquímicos internos, certo, pessoal? Esses processos eletroquímicos internos que promovem essa autodescarga vai depender tanto da utilização da bateria naquela planta que a bateria está sendo utilizada, certo? Quando eu falo planta, vamos dizer assim, alguma aplicação que ela pode ser utilizada, certo? Quanto em relação à temperatura. A temperatura também vai influenciar nessa autodescarga, certo? Na química, a gente, quando estuda química, né, a parte da eletroquímica, a gente tem aquela questão da velocidade da reação, né? A cinética química, a cinética das reações, né? Que depende muito da temperatura, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, determinadas reações químicas tendem a acontecer espontaneamente, certo? A temperatura é como se, no caso, o calor é como se fosse a energia motriz que faz com que esses processos eletroquímicos internos da autodescarga possam acontecer e aí eu tenho a perca de energia na minha bateria, no meu acumulador, certo? Então, essa taxa, pessoal, de autodescarga é especificada como uma porcentagem da capacidade nominal, certo? Que a gente vai ver no decorrer dos slides, que seria essa capacidade nominal, perdida por mês, ok? Então, a taxa de baterias chumbo-aço, no caso, a taxa de autodescarga desse tipo de bateria, por exemplo, quando não utilizadas, ou seja, quando elas não têm uma aplicação definida, estão lá paradas no meu processo, e dependente da temperatura, a autodescarga pode variar entre 5% e 30% por mês, certo? Eu diria que a temperatura ela é um fator bem mais importante, certo? Quando eu tenho temperaturas muito altas, como eu expliquei, eu vou ter uma quantidade de calor maior, certo? E essa quantidade de calor maior vai influenciar na cinética química dos processos eletroquímicos, nas reações eletroquímicas da bateria. E aí eu vou ter percas de energia, certo? Beleza? A faixa média para baterias de níquel-cádmio, por exemplo, é em torno de 3 a 6%. Então, essa tecnologia chumbo-ácido, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, ela é menos eficiente com relação, por exemplo, às baterias de níquel-cádmio, com relação à autodescarga. Ok? Beleza? Devido também até a sua constituição química, né? Que utiliza basicamente chumbo e um eletrólito que é o ácido sulfúrico. Ok? O níquel-cádmio, se eu não me engano, ele utiliza o hidróxido de potássio como eletrólito, né? Então, o eletrólito e também os constituintes, os metais constituintes da bateria também vão influenciar nessa velocidade da reação com relação à autodescarga, certo? No caso, quando eu falo reação, eu falo as reações eletroquímicas que acontecem internamente, ok? Pessoal, a capacidade de uma bateria é definida a quantidade de amperes-hora, certo? Que pode ser retirada quando esta bateria está em plena carga. Então, quando a gente compra uma bateria, pessoal, quando a gente vai adquirir uma bateria, no caso, a gente classifica essa bateria de acordo com a sua capacidade, né? Aí a gente chama, eu quero uma bateria de 60 ampere-hora, eu quero uma bateria de 50 ampere-hora, certo? Então, quando a gente fala que quer uma bateria de X ampere-hora, a gente está falando da capacidade da bateria. E essa capacidade é definida como a retirada de energia, certo? A retirada de corrente elétrica em horas, certo? Quando essa bateria está em plena carga, certo? Beleza?
Então, quando ela está na carga máxima, se eu quero uma bateria, por exemplo, de 60 Ah, ela vai ter que me fornecer 60 Ah para o meu sistema elétrico em questão. Beleza? Tranquilo? A capacidade pode ser dividida em alguns termos. Ó. Capacidade nominal, certo? Que a gente viu no slide anterior. O que seria capacidade nominal? Estimativa conservadora do fabricante do número de ampere-hora, certo? Com relação à capacidade da bateria, que pode ser retirado de uma célula, certo? Ou bateria nova, para valores específicos de corrente de descarga, temperatura e tensão de corte. Ok, pessoal? Então, é uma estimativa que os fabricantes nos dá com relação à capacidade do que pode ser retirado em termos de corrente em horas, certo? De uma bateria ou uma célula secundária nova, ok? Em determinadas condições de corrente de descarga, temperatura e também tensão de corte, certo? Ou tensão da bateria, beleza? Então vamos para mais alguns termos, ó. Capacidade instalada, total de ampere-hora, certo? Ou total da capacidade que pode ser retirado de uma célula ou bateria nova sob um conjunto específico de condições operacionais, incluindo taxa de descarga, temperatura e tensão de corte, certo, pessoal? Aqui é um total, certo? A capacidade nominal é uma estimativa do fabricante, certo? Já a capacidade instalada é uma capacidade total em ampere-hora que pode ser retirada dessa bateria, incluindo condições operacionais, como a taxa de descarga, temperatura e também a tensão de corte da bateria, ok? A capacidade disponível é o total de ampere-hora que pode ser retirada das células ou baterias, dependendo de condições de taxa de descarga, temperatura, estado inicial de carga, certo? Idade da bateria, certo? Isso vai influenciar também na capacidade disponível, porque quanto mais tempo vai passando, a vida útil da bateria, se mesmo sendo feitas as manutenções corretas, a vida útil da bateria ela tende a ir diminuindo. E aí essa capacidade disponível tende a também se reduzir com o tempo, certo? E a tensão de corte da bateria. Então, pessoal, existem umas diferençazinhas, ó. A capacidade instalada é o total que pode ser retirado de uma bateria ou célula nova. A capacidade nominal é uma estimativa de uma bateria ou célula nova vista pelo fabricante. E a capacidade disponível é o total em ampere-hora que pode ser retirado de células ou baterias. Não obrigatoriamente novas, certo? Por quê? Porque ele leva em consideração aqui, ó, a idade da bateria, certo? Que isso aqui vai influenciar na vida útil da mesma, certo? E quanto mais tempo essa bateria vai sendo utilizada, menos a capacidade disponível ela vai ter, certo? Até que a vida útil dela seja extinguida e eu não possa mais utilizar a bateria, ok? Beleza? Continuando aqui, ó. Capacidade de energia, pessoal. A capacidade que a gente está falando era em ampere-hora, né? Mas a capacidade de energia é o total em watts-hora, certo? Que pode ser retirado de uma célula ou bateria totalmente descarregada, sendo o produto da capacidade em ampere-hora pela tensão nominal da bateria, ok? Beleza? Então, a capacidade de energia em watt-hora vai ser o quê? A capacidade em ampere-hora vezes a tensão, não é isso? Então, como potência é igual a VI, não é isso? Como eu estou trabalhando em ampere-hora aqui com relação à capacidade da bateria, se eu multiplicar pelo tempo, certo? Em ambos os lados, eu vou ter aqui a minha capacidade de energia, certo? Em watt-hora, ok? Beleza? Aqui é um cálculozinho simples só para a gente entender, ok? Então, vamos para o conceito de carga, pessoal. A carga é a conversão de energia elétrica em potencial eletroquímico, ok? Que ocorre no interior da célula, restaurando a energia química da bateria com fornecimento de energia de uma fonte externa. Então, a carga seria o processo de carregamento da minha bateria quando eu tenho uma fonte de energia externa
impondo a energia a essa bateria. E quando essa energia imposta por essa fonte geradora externa encontra a bateria, o processo eletroquímico ocorre e a bateria começa a se reestabelecer ou reestabelecer a sua carga inicial, certo? Ou tentar reestabelecer a sua carga inicial, ok? Então, a carga seria basicamente o procedimento de carga da minha bateria com a imposição de uma fonte de energia externa, ok? Beleza? Pessoal, a descarga é o procedimento inverso à carga, certo? Ou seja, é a retirada de energia com acoplamento de uma carga por meio da conversão de energia química em energia elétrica. A carga ele tem um procedimento inverso, né? Transforma energia elétrica em energia química acumulada nos acumuladores ou baterias, ok? Com a imposição de uma fonte externa. Já a descarga é a transformação da energia química em energia elétrica quando eu tenho uma carga elétrica ligada aos terminais do acumulador ou da bateria, ok? Pessoal, quando a descarga ultrapassa 50% da capacidade da bateria, certo? Ela é considerada uma descarga profunda, certo? Então, a bateria, ela no processo de carga, ela atinge o seu limiar máximo, certo? 100%. E quando ela é posta no processo de descarga, a sua carga, ela diminui bastante, certo? Mas quando essa carga, ela diminui, por exemplo, em torno de 50% ou mais, certo? Nós consideramos que a bateria entrou no processo de descarga profunda, certo? Algumas baterias estão prontas para esse tipo de descarga, outras baterias não. Então, aquelas baterias que não estão preparadas para esse tipo de descarga, elas podem se danificar mais rapidamente e a sua vida útil se reduzir drasticamente, certo? Isso também pode ser influenciado pela temperatura e entre outras características relacionadas à bateria. Mas é bom que essa descarga profunda ela não seja alcançada durante os ciclos, certo? Porque pode danificar as baterias, certo? Ou danificar o banco de baterias, ok? Beleza? Pessoal, o ciclo é a sequência de carga e descarga de uma bateria até a profundidade de descarga. Galera, esse ciclo basicamente seria a quantidade de carregamento e de descarregamento que a bateria pode ter durante a sua vida útil, ok? A profundidade de descarga eu vou explicar um pouco mais à frente o que seria, mas basicamente o ciclo seria os ciclos de carregamento e de descarregamento da bateria, certo? Ou no caso de carga e descarga, ok? A densidade de energia, pessoal, é a capacidade de energia normalizada por litro, certo? Ou por massa relativo à bateria. Suponho eu, pessoal, que essa unidade por litro, por quilograma, seja de massa e também de volume relativo ao eletrólito, certo? Beleza? Ok? Pessoal, agora vamos para o que eu falei bastante nessa aula, que é a profundidade de descarga, certo? A profundidade de descarga, pessoal, indica o percentual da capacidade nominal da bateria que foi retirado a partir do estado de plena carga. Então, essa profundidade de descarga, pessoal, é o quanto de energia que foi retirado da bateria quando ela estava na sua capacidade nominal, ok? Quando ocorre, por exemplo, a descarga profunda, a profundidade de descarga aí supera os 50%, certo? Ou seja, se a minha bateria tinha chegado a 100% durante a carga e foi aplicada o processo de descarregamento, se ela chegou a 30% da carga inicial, ela teve uma profundidade de descarga, no caso 30% não, 70% da sua carga inicial, ela teve uma profundidade de descarga de 30%. Se ela teve uma queda na sua carga de 60%, pessoal, eu tenho uma profundidade de descarga aí de 60% e o resto da minha carga de 40%. Então, a profundidade de descarga seria isso, a quantidade de energia percentual que se perde da bateria durante o processo de descarregamento.
A descarga profunda, pessoal, é só uma denominação do que essa profundidade de descarga representa, certo? Se ela tem um valor acima de 50%, nós consideramos a bateria como bateria de descarga profunda ou um descarregamento em descarga profunda, ok? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a definição da profundidade de descarga. É o quanto de energia, certo? O quanto de carga foi retirado da bateria durante o procedimento de descarregamento, ok? Algumas baterias, pessoal, apresentam restrições com relação às descargas profundas, pois podem comprometer a sua vida útil. Então, como eu falei, as descargas profundas, elas não são muito desejáveis que aconteçam, certo? Porque isso pode provocar danos e também reduzir a vida útil. Passou um caminhão aqui, pessoal, me desculpe. Pode provocar danos à bateria e também reduzir drasticamente a vida útil se eu tiver ocorrências frequentes de descargas profundas, ok? Em baterias de chumbo ácido, pessoal, por exemplo, quanto maior a profundidade de descarga, menor o número de ciclos. Então, se eu tenho menos vida útil, eu vou ter o número de ciclos menor, certo? Uma coisa está interligada à outra. Por isso que quando a gente definiu o que é o ciclo, a gente define ela em relação à profundidade de descarga, certo? Então, se eu tenho profundidade de descarga ou descargas profundas maiores e mais recorrentes, eu vou ter uma vida útil menor e eu vou ter um número de ciclos também, consequentemente, menor, ok? Pessoal, a taxa de carga é a quantidade de corrente aplicada, certo? À bateria durante o processo de carga, certo? Taxa essa normalizada em relação à capacidade nominal da célula ou da bateria, ok? Então, pessoal, o que seria essa taxa de carga? A taxa de carga em amperes seria a capacidade nominal da bateria, vista uma estimativa do fabricante, dividido pelo intervalo em horas que é necessário para fazer a carga dessa bateria ou dessa célula. Certo, pessoal? Beleza? E aí eu vou ter um valor em amperes, né? Ok? Então, dessa forma, pessoal, a nomenclatura da bateria seria isso aqui, ó, um C barra H. O valor H representa o tempo necessário para chegar à capacidade nominal, certo? Ou seja, é o tempo necessário para que a bateria entre no seu estado de plena carga, certo? Beleza? Ok? Pessoal, eu esqueci alguns slides aqui fazer animação, ou acho que não saiu aqui no PowerPoint, porque na minha cabeça eu tinha feito a animação de todos os slides, mas me desculpa aí novamente, mas vamos continuar aqui, ó. Para baterias de chumbo ácido, pessoal, as capacidades de carga e descarga para taxas de C100, né, no caso aqui 100 horas, né, e C10, no caso aqui uma taxa de carregamento e descarregamento maior, né, de 10 horas, pode ser convertida para uma taxa padrão que a gente chama C20, certo? Então, a capacidade em ampere-hora de uma bateria C20 é 1,1 vezes a capacidade em ampere-hora de uma bateria C10. Já a capacidade C20 em ampere-hora com relação a uma bateria C100 é 0,9 da capacidade dessa bateria C100, ou com um tempo de carregamento em torno de 100 horas, né? Outro ponto aqui que a gente falou seria a taxa de descarga, que seria o quê? A corrente elétrica durante o período de descarga, certo, pessoal? Então, se a taxa de carga era a corrente elétrica necessária para o procedimento de carga, a taxa de descarga seria a corrente elétrica necessária ou a corrente elétrica que é aplicada à carga durante o processo de descarregamento, ok? Beleza? Pessoal, as baterias fotovoltaicas, que são usadas nos sistemas fotovoltaicos isolados, são baterias de profundidade rasa ou moderada, certo? Com taxa de descarga para baterias com capacidade C/20, certo, pessoal? Tranquilo?
Então, a taxa de descarga de referência para as baterias fotovoltaicas seriam uma descarga com um tempo máximo de 20 horas, certo? No qual uma corrente uma corrente elétrica de I amperes seria transportada a carga durante um tempo de 20 horas, ok? É só a gente analisar isso aqui, ó. Só fazer o inverso. Aqui é a taxa de carga, não é isso? Eu tenho aqui, ó, que H é o tempo em horas e aqui a minha capacidade nominal. Então, a minha bateria terá uma determinada capacidade nominal e a corrente elétrica que ela vai fluir da bateria até a carga elétrica ligada aos seus terminais terá uma estimativa de intervalo de descarga em torno de 20 horas. Por isso que nós chamamos capacidade de descarga C/20, certo? Deve-se prever, pessoal, descargas profundas esporádicas devido aos dias nublados com baixa radiação solar. Então, durante esses dias, pessoal, as baterias vão ser mais acionadas ou vão ter mais demandas aplicadas a essas baterias, porque eu não vou ter uma radiação solar adequada para alimentar a minha unidade consumidora e aquela unidade consumidora vai depender cada vez mais da energia acumulada nas baterias. E aí, devemos prever a profundidade de descarga, por quê? Porque aquela carga elétrica que está ligada à bateria pode demandar de mais energia do que aquela bateria ela foi projetada. E aí ela pode entrar no processo de descarga profunda, ok? Isso é importante para que a gente possa manter a vida útil das baterias, certo? Como eu falei, descargas profundas elas não são muito interessantes no processo de descarga da bateria. Devemos ter uma descarga geralmente rasa ou moderada para que as baterias tenham vida útil praticamente completa e também o número de ciclos, o maior número de ciclos possível, certo? Então, as baterias são recarregáveis e podem ser baterias do tipo abertas, certo? Ou baterias do tipo seladas, ou baterias seladas, certo? Pessoal, as baterias ventiladas ou abertas são baterias que necessitam de verificação periódica e correção eventual do nível de eletrólito, certo? Então, pessoal, essas baterias, elas apresentam um eletrólito que no decorrer do seu funcionamento, no caso do funcionamento da bateria, pode começar a evaporar. E aí, o nível do eletrólito que é responsável pelo fluxo dos íons durante o processo eletroquímico, eles podem estar no nível não aceitável. E aí, durante a manutenção desse tipo de bateria, deve-se completar em alguns momentos o nível desse eletrólito, ok? Pessoal, o eletrólito está na fase líquida e livre, certo? Sendo necessário a sua instalação na posição vertical. Então, como o eletrólito está livre dentro da estrutura da bateria, não é interessante que vire a bateria na posição horizontal, de modo que o eletrólito não fique confinado inadequadamente dentro da bateria e eu não tenha o contato entre as regiões positiva e negativa da célula, né? Porque o eletrólito, pessoal, ele deve ficar entre os polos positivo e negativo da célula, para que eu tenha o fluxo dos íons devido às reações eletroquímicas que podem ocorrer, que vão ocorrer, no caso, dentro da bateria, ok? Então, é preferível que coloquem as baterias do tipo aberta ou ventiladas na posição vertical, ok? Beleza? Para que eu tenha o contato do eletrólito com os polos da bateria, ok? Então, as baterias de chumbo ácido, pessoal, são tecnologias do tipo FLA, certo? Aí aqui em inglês, eu confesso que eu não sei o que é que isso significa, mas eu vou procurar em português depois. Mas Fluid Lead Acid, certo? Fala aqui que eu acho que o fluido
no caso, o fluido que constitui esse tipo de tecnologia de bateria de chumbo ácido é um eletrólito, é o ácido, certo? É um ácido. Ou do tipo FVLA, Free Vented Lead Acid, certo? No caso, eu acho que deve ser baterias livres ou ventiladas, né? Que o eletrólito com eletrólito ácido, né? Lead, eu não sei o que é que significa, tá? Me desculpem aí a falta do inglês, porque eu posso entender da parte elétrica, mas do inglês, pessoal, eu sou muito ruim. Quem puder aí me corrigir o que significa essas siglas aqui em inglês, por favor, deixar no comentário, certo? Eu não coloquei a tradução no slide e aí eu fiquei meio perdido. Mas essas baterias abertas ou ventiladas são classificadas basicamente por esses dois tipos, o FLA e o FVLA, ok? Vou passar mais um caminhão aqui, pessoal, me desculpem aí, certo? Pessoal, só continuando aqui. Estes tipos de baterias admitem operar com taxas C5, ou seja, 5 horas para descarregamento e 5 horas para o carregamento das baterias, certo? No caso, para um determinado valor de corrente elétrica associada, ok? Beleza? E também para uma determinada capacidade da bateria em ampere-hora, ok? Beleza? Pessoal, já as baterias seladas possuem eletrólito confinado no separador ou sob forma de gel, certo? Beleza? Então, pessoal, estas baterias são conhecidas como baterias livres de manutenção. Por quê? Porque comumente o eletrólito tem essa forma do gel, né? Tem esse aspecto gelatinoso, não é necessário a reposição do eletrólito com relação às baterias ventiladas, que o eletrólito era líquido, certo? Então, elas são livres de manutenção com relação a essa parte aí da reposição do eletrólito, ok? Beleza? Aí aqui, ó, pois não necessita de acréscimo de água para o funcionamento também, certo? Então, as baterias ventiladas tanto devem ser completadas com eletrólito ou como podem ser acrescidas de água também, certo? As baterias de chumbo ácido seladas são determinadas pela sigla VRLA, ou Valve Regulated Lead Acid, certo? Por favor, de novo, pessoal, quem puder aí, quem for bom no inglês, me dá a tradução depois disso aqui lá no comentário do vídeo, quem assistiu o vídeo aí, certo? Beleza? Que eu esqueci de colocar a tradução da sigla, ok? Beleza? Nestas baterias de chumbo, existe uma manta de vidro, certo? Porosa, ok? No caso aí, seria vamos dizer assim, aquela região porosa, aquele separador poroso que permite somente o fluxo dos íons durante o processo eletroquímico e separam bem os polos da bateria, certo? Manta de vidro porosa para o trânsito dos íons entre os polos da bateria e que serve de separador entre estes polos, ok? Beleza? Pessoal, as baterias seladas de eletrólito em gel são muitas vezes conhecidas como baterias OPZV, certo? Beleza? O eletrólito é um material gelatinoso que apresenta a mesma função do eletrólito líquido, o transporte de íons na camada central, certo? No caso, o transporte de íons de um polo para o outro por meio da camada central, certo? Para que ocorra a reação de oxirredução ou a reação eletroquímica, ok? O eletrólito usado nesse tipo de bateria, no caso, baterias OPZV, é o ácido sulfúrico, o mesmo eletrólito utilizado em baterias de chumbo ácido, certo? E as taxas indicadas para baterias em gel são comumente taxas C20, certo? Para uma determinada capacidade, uma determinada corrente elétrica de carga e de descarga a um tempo de 20 horas. Ok? Beleza? Então, aqui, pessoal, eu tenho exemplares de baterias, certo? Esse aqui são baterias do tipo ventiladas, no caso, abertas, né?
E aqui é o tipo de uma bateria do tipo selada, tá? Selada, ok? Então, eu tenho aqui, ó, terminais, uma válvula para liberação de gás de segurança, né? Porque o próprio eletrólito pode evaporar e pode acumular gás quando o líquido não ocupa mais espaço, né? Então, tem essa liberação do gás por essa válvula, e aí o eletrólito pode ser completado, né? Com água, se for necessário, ou com o próprio eletrólito que é usado na bateria. E as baterias do tipo selada têm essa característica aqui, ó, totalmente selada, ok? Totalmente fechada, hermeticamente fechada, somente os polos. E muito provavelmente o eletrólito dela é um gel, certo? Ou um composto gelatinoso, ok? Beleza? Coloquei novamente baterias Moura, pessoal, porque é uma referência na questão das baterias. Então, quando eu fui procurar as imagens, só achei baterias Moura, então tive que colocar mesmo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Falamos sobre controlador de carga, painel fotovoltaico, baterias, e agora nós vamos falar sobre os inversores off-grid, certo? Pessoal, o inversor de frequência é um dispositivo eletrônico que fornece energia elétrica em um sinal CA, certo? Basicamente, ele faz a conversão do sinal CC, vindo da bateria ou do meu gerador fotovoltaico, em um sinal CA, ok? Então, este componente converte energia CC, né, como eu falei, proveniente da geração fotovoltaica dos painéis fotovoltaicos ou da bateria ou do banco de baterias em sistemas fotovoltaicos isolados, certo? O sinal CA, pessoal, da saída do inversor de frequência deve ter amplitude, frequência e conteúdo harmônico compatível com as cargas que deverão ser alimentadas. O que é que isso quer dizer? Pessoal, a amplitude do sinal alternado deve ser adequada para aquele nível de tensão. Então, se eu tenho, por exemplo, VRMS, ou tensão RMS de 220 volts, eu tenho que ter a minha amplitude, né, que é a minha tensão de pico, de 220 e raiz de 2, certo? Então, isso deve ser garantido pelo inversor de frequência. A frequência em si, né, geralmente os componentes trabalham em 50 ou 60 Hz, certo? E o conteúdo harmônico compatível com as cargas. Então, como o inversor de frequência é um dispositivo eletrônico, certo? Ele tem uma tendência a gerar o que a gente chama de harmônicas, certo? Que são ondas que se somam à onda fundamental, que seria a onda de 60 Hz. Quanto menor essa taxa de harmônicos que esse inversor pode promover às cargas, melhor, porque aí eu não vou ter ocorrências de sobretensões indevidas nem sobrecorrentes indevidas nos meus equipamentos ligados a esse inversor, certo? Ok? Beleza? E aí eu vou ter uma rede elétrica, um sistema fotovoltaico isolado, que a gente chama, com relação às harmônicas, é uma rede mais limpa possível, certo? Com menos harmônicas possível, ou com menos distorções harmônicas possível, ok? Para que não ocorra problemas de sobretensão e sobrecorrente, como eu falei anteriormente, ok? Beleza? Então, pessoal, os inversores de frequência on-grid ou off-grid apresentam o mesmo princípio de funcionamento. Então, eles recebem energia contínua, CC, né? Corrente e a tensão contínua, CC, e transformam em energia alternada ou corrente alternada, tensão e correntes alternadas, certo? Mas, pessoal, os inversores off-grid não apresentam a capacidade de interação com a rede elétrica, certo? Ou seja, são dispositivos próprios para sistemas autônomos. Então, pessoal, nós vamos ver, quando a gente vai vendo sistemas fotovoltaicos conectados à rede, que o inversor de frequência on-grid, ele tem o que a gente chama de relé de sincronismo, certo? A frequência gerada pelo inversor, ele entra em sincronia com a frequência da rede elétrica da concessionária. Já os inversores off-grid, eles não apresentam esse relé de sincronismo, certo? Então, se eu colocar um inversor off-grid numa rede elétrica externa de alguma concessionária, ele entrará, ele muito provavelmente dará erro, ou irá desligar,
ou irá entrar em defeito. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de sincronia com a rede elétrica da concessionária. Então, eles são exclusivamente utilizados em sistemas autônomos, que são os sistemas fotovoltaicos isolados, tá? Estes inversores, pessoal, off-grid, não apresentam a capacidade de sincronia com a rede elétrica, como eu expliquei, ok? A partir do relé de sincronismo, ok? Beleza? O relé e também o sistema eletrônico que faz essa sincronia, certo? A interligação incorreta dos inversores off-grid em sistemas conectados à rede pode provocar problemas ao equipamento e até explosão, certo, pessoal? Em casos mais extremos. Então, quem estiver fazendo algum projeto de sistema fotovoltaico conectado à rede, compre o inversor on-grid. Quem olhar essa aula aí em algum canto, já começa a chuva aqui, pessoal, só os trovões. Mas quem tiver interessado em fazer um sistema off-grid, procurar um inversor off-grid, certo? Não utilizar um inversor off-grid. Eu tenho um inversor off-grid aqui, eu vou colocar ele na rede elétrica para fazer um sistema conectado à rede. Não faça isso, certo? Não é interessante utilizar inversores off-grid em sistemas conectados à rede, justamente por não ter essa capacidade de sincronia com a rede elétrica da concessionária. Beleza? Pessoal, esses inversores funcionam por meio do chaveamento de dispositivos semicondutores, como o SCR, o IGBT, o GTO, entre outros dispositivos de chaveamento, certo? Pessoal, esses dispositivos são muito estudados em eletrônica de potência, ok? Quando eu tenho uma excitação, geralmente é uma tensão ou uma corrente, eles entram em funcionamento, ou seja, fecham, certo? Funcionam como uma chave fechada, ok? E quando essa excitação de tensão ou corrente ela deixa de existir, eles abrem novamente o circuito, certo? Mas esse chaveamento em uma determinada frequência, ela pode ser interessante para determinadas aplicações. E uma dessas aplicações é a constituição do circuito do inversor de frequência, certo? O inversor de frequência geralmente também utiliza, principalmente o off-grid, né? Utiliza-se a modulação PWM e esse chaveamento ele é importante também para fazer a reconstituição do sinal alternado por essa modulação, pela modulação PWM. Ok? Beleza? Então, estes funcionam, pessoal, como chaves elétricas controladas, certo? Por tensão ou corrente, como eu falei, através de uma excitação de tensão ou corrente, que periodicamente oscilam reconstituindo o sinal alternado. Ok? Beleza? Geralmente, a reconstituição do sinal alternado é realizado por meio da técnica de modulação por largura de pulso, ou PWM, certo, pessoal? Então, essas chaves vão entrar em processo de ligamento e desligamento. Ligamento e desligamento quando eu tenho uma excitação periódica, certo? E, em conjunto com a modulação PWM, ou a modulação por largura de pulso, é possível fazer a reconstituição do sinal alternado por aplicação de um sinal contínuo. Ok? Beleza? Pessoal, aqui é a constituição de um sinal alternado a partir da modulação PWM. A modulação PWM, pessoal, é representada por essas faixas aqui quadradinhas, certo? Que é justamente a modulação pela largura do pulso, certo? Que a gente chama, ok? Eu vou ter uma largura maior, uma largura menor desse pulso, desse meu circuito PWM, certo? E associada às chaves semicondutoras, o IGBT, o SCR ou o GTO, certo? Nos momentos adequados, o sinal alternado ele vai ser constituído, certo? Reconstituído. Me desculpem agora, eu não estou lembrado como é o princípio de funcionamento, porque isso aí já é uma parte mais da eletrônica de potência, mas se eu não me engano, para a reconstituição desse sinal, nós precisamos de um sinal dentro de serra. E aí, em conjunto com o sinal PWM e também com o chaveamento das chaves semicondutoras, quando eu atinjo determinados níveis desse sinal aqui, dentro de serra, eu vou ter uma representação aqui
de um valor de tensão, certo? E aí, em um ciclo completo, eu vou ter a reconstituição do meu sinal alternado. Esse sinal alternado ele é o mais perfeito possível quando eu tenho uma frequência de oscilação muito alta, certo? Então, se a frequência de chaveamento dos dispositivos semicondutores forem muito altas, esse sinal alternado ele é o mais perfeito ou o mais próximo possível de um sinal alternado puro, ok, pessoal? Beleza? Então, esse gráfico aqui demonstra basicamente como que o inversor de frequência ele reconstitui ou ele constitui o sinal alternado a partir de um sinal contínuo. E aqui, pessoal, é só uma foto de um inversor de frequência off-grid da Growout, certo? Que eu botei só para vocês verem que ele é muito parecido com os inversores de frequência on-grid, certo? Quem já viu um já da própria Growout também, eles são muito parecidos em formas, na sua forma constituinte, certo? Como eles se apresentam como produto, beleza?